Galera, fala a verdade pra mim, você sabe como foi que o Obito conseguiu sobreviver ao Amaterasu do Sasuke? Qual truque ele usou? Será que foi uma ilusão? Fica comigo nesse vídeo até o final porque eu vou contar pra vocês como foi que o Obito conseguiu sobreviver ao Amaterasu do Sasuke. Fala nerd, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal PS Nerd, o canal perfeito pra você que gosta de filmes e animes. Eu sou Patrick Souza e sem demora, bora lá! Depois da luta épica e sem igual que aconteceu entre os irmãos Uchihas, o Sasuke e o Itachi, o Sasuke acabou recebendo ferimentos muito graves por causa do Itachi. Por causa disso, ele acabou desmaiando depois do final da batalha e ele acabou sendo levado pelos esconderijos da Akatsuki, pelo Obito e pelo Exército Negro. E tudo isso também foi parte do plano do Obito para transformar o Sasuke em um membro da Akatsuki em uma espécie de agente do caos. Foi por isso que o Obito contou o segredo do Itachi para o Sasuke. E foi por isso que o Obito recrutou o Sasuke para a Akatsuki. Foi por isso que o Obito mandou o Sasuke atrás do Jinchuriki do 8 Kadas. Foi por isso que ele mandou o Sasuke atrás do Danzou. E foi por isso que o Sasuke acabou fazendo grandes partes das merdas que ele acabou fazendo desde a morte do Itachi até o final do anime. Tudo isso foi parte da manipulação que o Obito causou na mente dele. Só que antes do Obito ter conseguido fazer essa manipulação, enquanto o Sasuke ainda estava dentro do esconderijo da Akatsuki, o Obito foi se apresentar para ele, né, tentar ganhar a confiança dele, e no processo o Obito acabou mostrando o quê? Mostrando o Sharingan pro Sasuke. Só que o Itachi, mais esperto ainda, prevendo que isso poderia acontecer, ele implantou o Amaterasu na cabeça do Sasuke, na verdade no olho do Sasuke, né? E quando o Obito mostrou o Sharingan pro Sasuke, esse Amaterasu acabou ativando, queimando o Obito. Esse Amaterasu que o Itachi acabou plantando no Sasuke serviu como uma última barreira que o Itachi tinha colocado para proteger o seu irmãozinho que ele tanto amava do Obito, da Akatsuki e de qualquer um que pudesse lhe fazer mal, que possuísse o Sharingan. Só que uma coisa muito inesperada aconteceu. Depois do Obito ser atingido pelo Amaterasu do Sasuke, ele acabou retornando alguns segundos depois como se nada tivesse acontecido. Mas como assim? O Amaterasu são chamas que jamais se apagam até queimar o alvo completamente. Então como foi que o Obito acabou voltando sem nenhum arranhão depois? Mas aí você deve estar pensando assim, calma aí, então o Obito pode ter simplesmente desviado do ataque. Não, galera, porque tanto no anime quanto no mangá isso não aconteceu, tanto que o Obito acaba gritando de dor, ele deixa a máscara dele cair e ele vai para sombras. Então com certeza o Amaterasu atingiu ele, não tem explicação, atingiu ele tava gritando de dor. Mas aí você pensa assim, então nesse caso se atingiu o Obito, então ele deve ter usado o Kamui e usou a parte que estava pegando fogo, mandando ela para outra dimensão. A resposta para isso é não. Por que não? Porque se o Obito tivesse usado o Kamui e teleportado a parte dele para outra dimensão, a parte dele também teria ido, a parte estava pegando fogo, ou seja, a pele dele, ou seja, não foi isso que o Obito fez. Então só tem um único jeito do Obito ter conseguido sobreviver a isso. E claro que é com a sua inscrição. Galera, deixa a sua inscrição, se inscreve no canal, porque aqui eu faço mais de 4 vídeos por semana sobre animes e filmes. Então não perca, se inscreve no canal e ajude a gente a se tornar um dos maiores canais de cultura pop do Brasil. Agora que eu já fiz o meu CTA pra vocês, o CTA caprichado, vamos voltar aqui, né? Bom, o único jeito do Obito ter conseguido sobreviver é se ele tivesse usado o Izanagi. Sim, galera, a mesma técnica que o Danzo acabou usando futuramente contra o Sasuke. O Izanagi é basicamente uma espécie de genjutsu que o usuário acaba colocando em volta dele mesmo, podendo reescrever qualquer dano que ele tenha sofrido. Ou seja, por exemplo, se o Sasuke estivesse à beira da morte, ele ativaria o Izanagi. Fazendo isso, ele poderia reescrever a morte dele, só que em tese, na verdade em tese não, né? Confirmado, ele acabaria perdendo um olho. E caso você tenha esquecido, na luta contra o Sasuke versus Danzo, o Danzo tinha mais ou menos uns 10 olhos no braço direito dele, e toda vez que ele usava o Izanagi, ele acabava perdendo a visão de um desses olhos. O Itachi fez a mesma coisa com o Kabuto e acabou perdendo um olho. Mas Patrick, você está muito errado nessa hipótese, porque o Obito só tinha um olho. Ao contrário, mon frère, o Obito não tinha somente um olho. Lembra do massacre dos Uchihas? Pois é, o Obito também participou junto com o Itachi. Ele foi um dos grandes responsáveis por ter matado o clã Uchiha inteiro. Só que quando o Obito matou o clã Uchiha, ele acabou roubando vários corpos dos Uchihas mortos, que possuíam o quê? Vários Sharingans. E durante todos esses anos o Obito tinha vários Sharingans em potes guardados, e não é de se estranhar que o Obito tenha pegado um desses olhos e tenha implantado no seu outro olho. Mas como assim o Obito fez isso? Lembra da Konan? Pois é, quando o Obito foi pegar o Rinnegan do Nagato, ele acabou topando com quem? Com a Konan. E a Konan matou o Obito com aquela armadilha que ela tinha feito pra ele. Só que o Obito, esperto como sempre, ele ativou o quê? O Izanagi, reescrevendo a morte dele, fazendo como que isso nunca tivesse acontecido. Fazendo isso, ele pegou a Konan desprevenido e
e acabou matando a pobre coitada. Então galera, foi exatamente isso, ele fez a mesma coisa quando ele foi atingido pela Amaterasu do Sasuke. É a única explicação do porquê o Obito ter conseguido sobreviver às chamas negras. O Obito não é como, sei lá, como o Ishiki, por exemplo, que pode ficar tranquilo recebendo aquelas chamas negras que pode derreter até aço. E você tá esperando o que pra se inscrever no canal? Se inscreve nesse canal aqui porque eu faço mais de 4 vídeos por semana, cheio de filmes, de anime, tudo aquilo que você gosta, teorias e muito mais. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, assista esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!